já está de volta, esperando a sua participação através das nossas redes sociais, o Instagram do programa, @nosso programa, e a fanpage facebook.com/nosso PGM. Você pode participar também através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. Quer mandar sua pergunta ou fazer o seu comentário? A gente espera a sua mensagem de texto, seu áudio ou seu vídeo. Eu vou conversar agora sobre os cuidados que nós devemos ter com os pets no verão com o Dr. Modesto Tofanello, que é médico veterinário. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigado por me receber. Muito obrigado a toda a produção. Muito obrigado aos telespectadores. E vamos falar hoje de cuidados com os pets no verão. Um assunto muito importante. Estou vendo que você está bem acompanhado aí. Quem que a gente está recebendo junto é a Jolie? Estamos aqui hoje com a Jolie, né? É uma SRD, né? Que a gente fala sem raça definida, de 7 anos. É uma cadelinha que está me acompanhando, né? Que me faz companhia já desde quando eu tinha 45 dias de vida. Ai, gente, é uma vida inteira junto, né? 7 aninhos. Muito que companheira. Linda. Tô vendo aí ela toda relaxada no seu colo. E doutor, quando chega o verão, muitas vezes o que a gente quer? Passear. E a gente quer levar o pet junto. A gente pensa, às vezes a gente quer sair para caminhar e só tem o meio-dia, de repente a gente pensa, vou levar meu pet junto. Doutor, daqui a pouco a gente pode falar sobre as principais doenças, mas pensando no nosso dia a dia que muda no verão. Para os pets a gente tem que ter cuidados especiais? Com certeza. Assim como conosco mesmo, com os seres humanos, nós temos que ter cuidado com o horário do dia, com o calor excessivo, nos manter hidratados, com os pets também não é diferente, né? Eles têm algumas particularidades, mas serve até como base a gente se espelhar que nós temos que ter cuidados conosco em épocas mais quentes, e com os pets não é diferente, né? Então, cabe ao médico veterinário explicar a particularidade dos pets para que os tutores tenham esses cuidados, né? Que tem que ter em determinadas épocas do ano, como, por exemplo, no verão. Um dos cuidados, por exemplo, com as temperaturas altas, né? Que nós temos no verão, viagens, doenças que aparecem no verão. Temperatura alta, por exemplo, se eu estou com um colega, com uma pessoa que está com calor excessivo, a pessoa ela pode me demonstrar isso suando, né, ficando um pouco inquieta. E como que a gente percebe isso nos cães? Os cães, diferentes dos seres humanos, eles não têm as glândulas sudoríparas, né? Você não vê o cão transpirando pela pele. O cão, ele faz a exaustão, ele transpira através da salivação e através de glândulas sudoríparas que elas têm no coxinho, que é nessa almofadinha da pata, né? Então o cão ele pode ficar inquieto com o calor e mediante a isso demonstrar alguns sinais que os donos podem perceber na casa, como prostração, né, vômitos, diarreia nos casos mais extremos, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que manter sempre um conforto térmico para o animal. Como, por exemplo, você falou, dependendo do horário, eu vou passear meio-dia com o meu animal. Às vezes não é muito prudente, dependendo do local que a pessoa vai passear, né? O chão, ele acaba acumulando uma temperatura muito mais quente do que o ar. Então, o animal, como ele tem um contato direto da patinha no solo, é bem comum de ter queimaduras nas patas, por o animal ter contato com a pata com um solo muito quente, né? Então, o melhor horário para passear no verão, principalmente, é antes das 10 horas da manhã ou após as 17. Mas mesmo tendo como base esses horários, é sempre bom a gente pisar no chão com o nosso pé antes para ver se a temperatura está adequada para o animal poder caminhar naquele solo ali, né? A gente segue, como o doutor falou, a preocupação que a gente teria se fosse com o filho ou até com a gente mesmo, não é verdade? Exatamente. Agora, doutor, dentro do que você falou, eu já anotei aqui alguns tópicos que eu acho importante a gente falar, e um deles é sobre o consumo de água. Muitas vezes nós aumentamos o consumo de água no verão, a gente tem mais vontade, e aí eu falo principalmente água, mas de líquidos de um modo geral. A gente deve oferecer mais água para o nosso pet no verão? Com certeza, devemos oferecer mais água. Sempre água fresca, principalmente em relação aos felinos. Os felinos, assim, eles já têm uma particularidade que eles têm uma resistência muito grande à sede, independente da época do ano, né? Tanto que os felinos eles são predispostos, principalmente os machos, a terem doenças do trato urinário, por causa da resistência à sede. Quem tem gato, é bem comum de às vezes perceber que o gato gosta de tomar uma água da torneira. Verdade. Né? Que eles gostam sempre... Direto da torneira de preferência, da torneira, né? Tem muitos vídeos assim, inclusive, quando né? você liga a torneira, às vezes o gato vai lá e ele tenta lamber a água da torneira, porque eles têm o instinto de querer água fresca. E às vezes, então, se a gente deixa aquela água parada na tigelinha por mais de um dia ou vários dias,
o gato acaba não querendo beber aquela água. Isso acaba predispondo ele a ter doenças do trato urinário. Então trocar água ajuda muito. Trocar água várias vezes ao dia, disponibilizar vários potes de água, mesmo que você tenha um gato, você pode colocar 2, 3 potes de água espalhados pela casa. Tem até fontes de água que ele fica circulando a água no próprio bebedouro, específicas para gato, isso é muito bom. E nessa época de calor, é até um atrativo, por exemplo, você oferecer mais o alimento úmido que a gente fala, que é o alimento em sachê. Claro, sim. Que eles amam, aliás, Eles né? amam. Se deixar. Eles adoram. Então, como esse alimento ele tem geralmente 80% de umidade, então junto com a alimentação, o gato está ingerindo uma quantidade razoável de líquido também. Legal. Né? E é até importante em relação também aos gatos, porque, por exemplo, muita gente acaba oferecendo esse alimento ao gato a primeira vez, depois que o gato já está adulto. E muita gente vê, eu ofereci e ele não quis. O felino ele tem uma particularidade que ele aceita e reconhece as texturas dos alimentos até os 6 meses de idade. Se não ofereceu quando ele era Então, filhote. se eu não ofereço para ele várias texturas diferentes até os 6 meses de idade média e ofereço durante adulto somente, ele pode não aceitar. Então, durante a vida de filhote é importante você oferecer um alimento de textura líquida, pastosa, sólida, para quando for até necessário você dar um alimento úmido, sólido, semi-sólido, pastoso, ele aceitar com uma facilidade maior. Também tem uma dica muito interessante, principalmente na época de verão, tanto para cão quanto para gato, é você congelar frutas, né? Ou você, por exemplo, pegar um copinho descartável, colocar esse sachê ou colocar uma fruta e completar de água e congelar e você deixar na tigelinha dele, porque daí ele vai lambendo, refresca ele e ele vai lambendo em busca do alimento que está congelado lá dentro. Junto disso ele vai se hidratando. É até bem parecido com o que a gente faz com as crianças também, né? Isso, Porque para não oferecer tanto açúcar, muitas vezes eu congelo uva lá em casa, morango e dá certo. É mais ou menos isso que dá para fazer com os pets também, né? Exatamente, é muito interessante. Eu chamo isso de petisco natural, né? Quais as principais frutas para eles, então, que a gente poderia fazer? As frutas que eu indico, até, por exemplo, muita gente pergunta, fora a ração, né? Uma ração ou uma alimentação balanceada de qualidade. O que eu posso oferecer para o meu animal de atrativo, aqueles petisquinhos? Pode oferecer, mas tem que ser sempre um alimento de qualidade, mas eu prefiro sempre que dê um alimento natural, como um petisquinho. Pode ser uma uva, pode ser maçã, pode ser banana, pode ser um legume, um brócolis. Gato também come? Gato também come também. Pode ser cenoura, pode ser brócolis. Lembrando sempre que, em relação a uva, maçã, tomate, por exemplo, não dá a semente, tá? Não pode dar a semente, pode desenvolver alguns problemas no fígado ou no trato digestório do animal. Então sempre tira a semente. Sempre tira a semente. Então, na época normal, você pode dar a fruta na temperatura normal, na temperatura ambiente. Mas nessa época de calor, é interessante você poder congelar ou resfriar ela para deixar ela mais refrescante para o animal. Doutor, no caso do apetite, a gente no verão tem menos apetite muitas vezes, né? Ou a gente vai querer algo mais cítrico, vai querer de fato uma fruta. Dá pra gente também prestar atenção que talvez nos dias mais quentes o animal talvez não tenha tanto apetite, principalmente no caso desses alimentos mais sólidos como a ração? Sim, exatamente. É comum o animal ter uma diminuição no apetite, né? A gente pode, mediante a isso, fazer uma suplementação com vitaminas. Então, por exemplo, periodicamente, todo ano, quando vai entrando o verão, eu já me programo para oferecer cápsulas de vitaminas, sempre, claro, prescrito pelo médico veterinário, de acordo com a idade. Vai fazer da sua cabeça, o que a gente está dando aqui é dicas para você ir lá no seu veterinário e perguntar o que ele indica, né? Exatamente. Mas se você vê de repente que seu animal não está ingerindo muito alimento nessa época de verão, pode ser duas coisas. Pode ser realmente devido à época do ano, né? A temperatura mais alta, ao estresse térmico gerado pelo calor, ou pode ser até devido a alguma doença. Então, por isso que é interessante levar ao veterinário. Não ver assim, é normal por causa da época do ano. Não, pode ser até o aparecimento de alguma doença. Então, é sempre interessante levar no veterinário para a gente ter certeza de que se é ou não alguma doença. Caso não seja alguma doença e seja uma diminuição realmente por causa da temperatura mais quente, a gente pode estar suplementando ou pode estar vendo outros meios mais atrativos do animal estar ingerindo o alimento. Doutor, tem doenças que são mais comuns no verão? Tem sim. A gente tem alguns pontos, como por exemplo, doença gerada pelo próprio estresse térmico, né? O calor, ele pode gerar um desconforto no animal, gera desidratação, né? Se, por exemplo, o tutor do animal não se atenta a incentivar o consumo de alimento ou a ingestão de água, o animal ele pode desidratar e junto com a desidratação a gente tem o aparecimento de alguns problemas, seja gastrointestinal, seja renal ou seja até
cardiocirculatório. Por exemplo, doenças cardíacas, animais que já têm doenças cardíacas, na época de estresse térmico, na época de calor, essas doenças elas podem aparecer com uma maior frequência, né? Fora isso também, doenças de pele, animais que são expostos ao sol, cães e gatos de pelagem branca ou de pele muito esbranquiçada, de pelagem realmente branca, eles se expostos à radiação solar por um tempo muito prolongado, eles podem desenvolver, além de dermatites, até alguns tumores de pele. Então esse é um outro ponto importante. Outro ponto importante também é que na época de calor a gente tem uma proliferação maior de mosquitos e que servem de vetores de algumas doenças, né? Posso dar um exemplo aqui, de dirofilariose, leishmaniose e até pulgas e carrapatos, costumam aparecer mais na época de verão. E eles servem de vetores para a transmissão de algumas doenças. Então a gente tem sempre que se atentar na época de verão de fazer controles desses vetores de doenças. Doutor, chegaram várias perguntas aqui, eu já vou para elas, mas antes, aproveitando a sua fala, eu só quero complementar falando um pouco sobre a tosa. Porque existem alguns animais que têm bastante pelo, eu vou dar um exemplo porque nós tivemos um Bernese, daí a gente imagina que no verão tosa e está tudo resolvido, mas às vezes essa pelagem é térmica e não necessariamente a gente precisa tosar porque ela tanto aquece quanto ajuda a ventilar. Protege. Então é importante protege, é importante a gente saber se deve ou não tosar o nosso pet no verão, né? Exatamente, tem algumas raças que elas possuem pelagens especializadas, né, para controlar a temperatura do animal. A gente chama às vezes até de pelagem dupla. O Bernese é um deles, o Labrador, o Golden. Essa pelagem serve tanto para proteger da umidade e do calor que vem de fora, né? Também serve para proteger do animal de perder temperatura, né? Então a tosa, ela pode ser interessante sim, ela sempre é interessante para tirar até o pelo ali que já está morto, que já caiu do animal, para vir pelagem nova, mas tem sempre que ser orientado pelo veterinário, porque a gente tem que saber qual que é a pelagem do nosso animal. O limite dessa tosa, né? Porque muita gente às vezes acha que chegou o verão, a gente tem que raspar o pelo do animal, tosar no zero. E às vezes não, às vezes o pelo do animal ele ajuda sim até a manter uma boa temperatura do animal. Vamos lá para as perguntas, doutor. Chegou uma pergunta que eu achei excelente aqui, que é sobre o banho. A gente quer saber, a pessoa quer saber, não se identificou, qual o limite de banhos para o pet durante o verão? Durante o verão a gente pode estar fazendo banhos com uma frequência maior. Na verdade não tem um limite certo, né? Normalmente a gente não indica dar banhos diários, mas por exemplo, como tratamento de algumas dermatites, eu costumo prescrever banhos terapêuticos a cada 3 dias, né? Então, o banho a cada 3 dias, sendo ele terapêutico ou não, ele não vai fazer mal ao animal. O que a gente tem que se atentar, sendo em época de calor ou não, a gente tem sempre que secar bem o animal após o banho. Mesmo no calor ele tem que ser seco. Mesmo Pode no ser, calor. vamos supor, dei banho em casa, né? Sim. Um pet de porte menor, menos pelo. Posso secar com o secador sem ser tão quente? Secar com o secador sem ser tão quente, sempre deixar o secador bem longe, não deixar muito perto da pele, se atentar aos ouvidos, aos olhos, né? E deixar sempre o animal realmente bem seco, porque se a gente deixa umidade no pelo do animal, tem algumas doenças que elas aparecem com a pele ou pelo úmido, doenças até assim, de aparecimento bem rápido. Perfeito. Ó, chegou pergunta pra gente da Maria Helena, Minas Gerais. Obrigada pela participação, Maria Helena. Uva faz mal para os cachorros? A gente deu até aqui exemplo da uva. Uva não chega a fazer mal. A semente da uva, né, em excesso, né, claro que uma semente ela pode provavelmente não vai acontecer nada, mas a semente da uva em excesso, ela pode vir a fazer mal, sim. Então tentar tirar a semente, de repente, Tentar né? tirar a Partir semente, meio, sim. enfim, que nem a gente faz com criança, eu ia falar no começo que a gente estava fazendo a introdução, né? A Cíntia de São Paulo, obrigada pela participação, Cíntia. Quais os cuidados devo ter no verão com o coelho? Tem alimentos que eu posso oferecer a eles? Acho que a Cíntia tá com o coelho em casa, e aí, qual que é a dica? Em relação aos animais silvestres, animais exóticos, assim, eu tenho um pouco de cautela, mas eu tenho sempre como base cães e gatos, né? Você pode oferecer alimentos naturais, sim, você pode oferecer alimentos congelados ou resfriados, sim. Você tem que incentivar a maior ingestão de água para hidratar, sim. Se você percebe que ele não está comendo tão bem, você tenta oferecer alimentos mais atrativos, leva ao veterinário para ver se não é alguma doença que está aparecendo no verão, né?
fora desse campo, eu prefiro não pisar muito, porque é um campo de especialidade. Eu acho importante você procurar um veterinário especialista em animais silvestres, Especialista em animais silvestres, porque daí vai exatamente. poder te dar dicas específicas fora das que a gente falou que são comuns muitas vezes a cães, gatos e outros animais, né? Exatamente, né? A gente tem que se atentar no que é normal para todo mundo, né? Claro que a gente tem que oferecer água, a gente tem que se atentar se o animal está se alimentando ou não, a gente tem que fazer atratividade para o animal comer. Enriquecimento ambiental é muito importante, principalmente no caso dos animais silvestres, exóticos, mas a gente tem sempre que procurar um especialista. Perfeito. Doutora, a gente já tem que encerrar, mas eu queria que você deixasse dicas para nós de viagens. Muitas pessoas vão viajar com seu pet. A gente teve uma tragédia que aconteceu recentemente com um cachorrinho num transporte aéreo, acho que o senhor viu, que infelizmente ele não resistiu à viagem. Então, seja para transporte aéreo, seja para as famílias, que eu acredito que por conta do Covid as viagens ainda vão ser muito mais de carro, as famílias vão tentar ficar unidas de repente em um ambiente ali que não seja de tanta exposição. Tem dicas para viagem com eles? Com certeza. Primeiro, a gente tem vários tipos de viagem, né? Eu posso reunir minha família, entrar no carro com um animalzinho, viajar. Eu posso ir de ônibus, viajar com minha família no animal. Eu posso fazer uma viagem de avião, né? Para cada situação dessa, a gente tem uma dica que pode ajudar. Por exemplo, se eu for viajar de carro com um animal, sempre, em todos os casos, importante, antes da viagem, né? Não um dia antes, mas com algumas semanas até antes. Passar no veterinário, avisar que vai viajar com o animal, para o animal ser avaliado por um veterinário, de repente para precaver se o animal não tem alguma doença, não viajar doente. Então já faz isso agora para a viagem do fim do ano, né? Para a viagem do fim do ano, exatamente. Fazer algum exame se for necessário, principalmente se esse animal for um animal obeso, que na época de calor os animais obesos e os animais braquicefálicos. Obrigado, viu, Jack? Os animais de focinho achatado, como por exemplo o pug, os bulldogs, eles têm uma dificuldade maior de dissipar o calor corporal. Então eles podem passar mal assim, mais facilmente do que, por exemplo, a Jolie, que tem um focinho um pouco mais alongado, né? Então tem que passar no veterinário. Então, por exemplo, se eu vou viajar de carro, interessante é não oferecer muito alimento durante a viagem, porque é comum os animais, mesmo os que são acostumados a viajar, ter náusea de transporte e vomitar durante a viagem. Então é interessante oferecer água durante a viagem, mas não em excesso, não oferecer alimento, a não ser que seja uma viagem extremamente longa. E é muito interessante parar a viagem para dar uma esticada, para parar para o animal fazer um xixi, fazer alguma necessidade, a cada 1h30 ou 2 horas. Eu infelizmente tenho que encerrar, mas vamos pegar essa principal dica que é vai viajar, procura o veterinário, né? Aí você explica qual é o tipo de viagem que você vai fazer, mas se liga que se for de carro, a cada hora é importante parar, Cada hora né? é importante parar. Se for viajar de avião, cada companhia aérea tem um protocolo. Precisa de um GTA e o atestado de saúde emitido também pelo veterinário. Aí é específico, você tem que dar uma olhada na companhia aérea que escolheu, né? Companhia aérea, exatamente. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Para quem quiser entrar em contato, o 0 operadora 15 99719 4331 e o Instagram @vetcenter _clínica _veterinária ou @modesto_neto_vet, passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada e volte mais vezes, doutor. Obrigado, Jack. Queria só aproveitar e deixar um abraço pro Ricardo Tufanello, deixar um abraço para a professora Magda Bueno, pro Jota Roberto, deixar um abraço pro Ricardo, que está me acompanhando aqui também. Obrigada, para doutor. todos os veterinários, colegas e clientes e para vocês aqui. Obrigada, uma ótima tarde. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Coisa, voltem mais vezes. Se tiver outra sugestão de tema, pode indicar também. Muito obrigada. Só se ela não brigar comigo. Eu tenho cachorro. É, tem cachorro. Nossa, eu que maravilha.